Pão que alimenta, a palavra de vida que alimenta e conserva sua alma. Com o pastor Jones Silveira. Peça de Deus que continue enchendo esse lugar da presença dEle, que agora Ele possa falar conosco através da sua palavra. Amém, amados? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelo propósito que o Senhor dá às mulheres de serem mães. O fato de ser mãe, a Bíblia diz que santifica a mulher, santifica o marido, a mulher crente. Como é poderoso, Senhor, o ministério das mulheres e o fato delas serem escolhidas por Ti para serem mães, gerar filhos que na verdade são Teus, porque a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Que o Senhor fale conosco nessa tarde, nessa noite, começo de noite. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua palavra. E abençoe cada um aqui, que haja cura, salvação, libertação, transformação de situações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar do propósito de Deus para as mães. Diga comigo, o propósito de Deus para as mães. Eu quero trazer essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração. A pastora Geralda disse: seria bom, meu amor, você dar uma palavra para a igreja sobre essa questão, né? Então, quero falar do propósito de Deus para as mães. E eu quero falar especialmente de três mulheres na Bíblia que se destacaram. Eu vou pular algumas coisas aqui. A primeira mulher é Ana, diga Ana, a mãe do profeta Samuel. Você deve conhecer a história dela. A outra é Isabel, a mãe de João Batista. Essa quase ninguém conhece, mas nós vamos dar hoje uma pincelada na vida dela. E a outra é Maria, a mãe de Jesus. Amém? A mãe do meu Senhor e do meu Salvador. Então, Deus tem um propósito no fato de dar filhos às mulheres. E com essas três mulheres, os propósitos são bem claros. E nós vamos aprender, amém, querido? Com essas três mulheres, com exemplo de vida delas, com aquilo que Deus fez. Porque Deus tinha um propósito em dar filho para essas mulheres. E na verdade, Deus tem um propósito de dar filhos para nós. Através da geração de filhos, o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. É que a gente desfrute de Deus na sua plenitude. Esse era o propósito de Deus. E como o homem trazia em si, e ainda traz uma fagulha, eu creio, da presença de Deus, não é? Porque ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, com a multiplicação da vida das pessoas, das famílias, dos filhos, a glória de Deus iria se manifestar até que a terra ficasse cheia da glória de Deus. Esse é um dos propósitos de Deus ao gerar filhos. Que as famílias gerem filhos. É que a glória dele se manifesta na terra. Amém, querido? E a primeira que nós vamos conhecer melhor é a Ana. Eu vou dar uma pincelada em Ana e Isabel, porque eu quero me ater mais em Maria. Muito bem. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Ana era uma mulher humilhada pela concubina do seu marido, ou seja, pela outra mulher que o marido dela tinha. Então Ana era uma mulher humilhada, porque a concubina, a amante, vamos dizer assim, não era naquele tempo,
Isso era aceito na cultura hebraica. Hoje não mais, mas antigamente era. Mas ela era humilhada porque não podia ter filhos. E Ana, então, era humilhada pela concubina, porque a concubina tinha muitos filhos e ela não podia ter. Então, ela chorava, ela clamava a Deus. Certo dia, ela subiu ao templo para adorar, porque todo ano eles iam adorar no templo, prestar culto ao Senhor. E aí eles foram adorar, e Ana aproveitou então esse momento e clamou e chorou diante de Deus e abriu o coração, dizendo que queria ter filhos. Era um tempo em que Israel não tinha profetas, Deus não falava com ninguém, os céus estavam cerrados em Israel, Deus não falava, não levantava profeta, não falava com ninguém. Era um tempo de escassez da palavra de Deus em Israel. Então, tinha um anseio no coração de Deus. Deus queria um profeta para falar àquela nação. E Ana queria um filho. Então diga comigo, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Casou a fome com a vontade de comer. Ana então, olhe para mim. Ana então deu uma sacada maravilhosa. Ela fez um voto com Deus. Ela foi ao templo, abriu o seu coração. Eli, que era o sacerdote daquela época, achava que ela estava bêbada, 9 horas da manhã. Por quê? Porque ela só balbuciava, ela só orava em silêncio ali, só balbuciava alguma coisa. Ele não ouvia sair voz da boca de Ana, e ele estava prestando atenção. Então ele achava que Ana estava bêbada. E ele fez uma crítica a Ana e disse: mulher, tipo assim, tu não tem vergonha de 9 horas da manhã estar bêbada aqui no templo? E ela disse: não, Senhor, a tua serva não está bêbada. Eu sou uma mulher de coração angustiado. E ela disse: eu sou apenas uma mulher de coração angustiado. E Eli então, como diz o outro, se tocou, caiu a ficha. E aí ele abençoou Ana. Ele disse: que o Senhor ouça a tua oração e cumpra aquilo que tu estás pedindo. Amém, querido? Como é importante a bênção da liderança, você andar debaixo de bênção. Mas Ana deu uma sacada maravilhosa. Ela fez um voto. Deus ama voto, Deus ama ofertas. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Ana quebrantou o coração de Deus. Ela disse: Senhor, olha a humilhação da tua serva. Porque era humilhante para uma mulher em Israel, porque havia promessa do Messias. Todas elas tinham esperança no coração, ser a mãe do Messias. Então, não ser mãe significava não ter a chance. Quem está entendendo aqui? E todos eles achavam que isso vinha da parte de Deus. Então, Ana clamou e disse: Senhor, ouve a humilhação da tua serva, ouve o clamor da tua serva, e me dá um filho. E ela então disse o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu te darei de volta, e ele te servirá por toda a vida. Você se coloca no lugar de Ana. Algo que ela queria muito, que ela estava lutando para ter, só Deus podia dar,
E ela disse: se o Senhor me der, eu lhe devolvo. Voto, oferta. Na hora. Ana queria um filho. E Deus queria um profeta. Casou. Disse: ok. Então eu farei dele o profeta. E daquele dia que Ana clamou, que o sacerdote Eli abençoou a vida de Ana, naquela noite, a Bíblia diz, eles voltaram para casa, e Elcana, que era o nome do marido de Ana, se deitou com ela. E a Bíblia diz, e Deus visitou Ana naquela noite. E quando Elcana e Ana estavam se relacionando sexualmente, Deus estava abençoando Ana com um filho. E Deus gerou em Ana, que era estéril, um filho. Amém, querido? Então Deus ouviu a oração de Ana e deu para ela um filho. E esse filho foi chamado Samuel, profeta. E ali então, quando aquele menino completou cerca de 12 anos mais ou menos e foi desmamado, Ana cumpriu o voto dela e devolveu Samuel para Deus. E Samuel, desde pequenininho, foi para o templo morar com Eli. E trabalhar no templo e servir a Deus no templo. Os filhos de Eli eram ímpios, mas Samuel veio para honrar a Deus. E numa noite Deus começou a falar com Samuel, e ali foi levantado um profeta em Israel, que começou a trazer a palavra de Deus para todo Israel. Amém, querido? Ana dedicou seu filho a Deus, devolveu para Deus, e Deus multiplicou os filhos de Ana, e deu mais 5 filhos para ela. Amém, querido? Isso é uma matemática maravilhosa, né? Eu dou 1, ele me dá 5, quem recebe? Para cada 1 que você der para Deus, 5 você vai ter de volta. Não é todo mundo que recebe, não. Só recebe, se você recebe, você diga: eu recebo, irmão. Então Ana, presta atenção, o propósito de Ana era ter um filho, e o propósito de Deus era ter um profeta. Então Samuel foi o primeiro profeta oficial de Israel. Foi Samuel. Ele fundou a escola de profetas em Israel. Foi um grande homem de Deus. Ana, ela representa as mulheres humilhadas pelos maridos. Se bem que ela não era humilhada por Elcana, não. Ela era muito amada por Elcana. Mas Elcana tinha uma segunda. Foi isso que causou um problema. Eu quero dizer para você, querido, em meio a essa confusão e esse caos, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar aquilo que Ele tem para ti através da tua família, em nome de Jesus. Deus vai organizar esse negócio. Ele está entrando nessa luta, Ele está entrando nessa batalha. Quem crê, diga: eu creio. Você só tem que crer. Só isso. E continuar orando, porque Deus continua sondando corações. Então Ana deve servir de inspiração também às mães, para que dediquem seus filhos a Deus e auxiliem eles na vida de serviço a Deus. Ana levou Eli e fez para ele uma túnica, deu para ele vestes para ele servir a Deus, vestiu ele de linho. Quando ela devolveu, ela todo ano levava roupa, e na primeira vez que ela levou, ela preparou o seu filho. Então Ana, ela representa e também deve servir de inspiração para que as mães dediquem seus filhos a Deus. Quem está entendendo aqui, querido? Nós temos um ministério infantil tremendo, mães, aqui. E você pode, desde pequenininho, colocar seu filho no ministério infantil. Ele vai ser, preste atenção que eu estou falando para você. Quem está me ouvindo, dá uma palma. O seu filho
vai ser levado e ensinado a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, para servir a Deus. Dedique ele desde pequeno, dedique ela desde pequeno. Leva ele para a célula, envolve ele na célula, abre célula de criança na sua casa com os amiguinhos dele. Dedique seu filho a Deus, ensine. Ensine. A Gabriela com quantos anos, filho? Porque eu não posso falar, dar testemunho. Quantos anos ela foi líder de célula? 7 anos a Gabriela era líder de célula, nossa filha. E os meninos de 12, 11, 10 anos chamavam ela de tia. Era tão engraçada. E ela era toda metidinha, desse tamanho. E muito cedo ela aprendeu com a pastora Geralda que ela tinha que ser organizada. Ela pintava os desenhos, né? Ela, quando chegava na tarde da célula, ela organizava tudo, preparava tudo, porque ela ensinou, a pastora Geralda ensinou. E ela foi líder de criança na nossa igreja, que era na nossa casa naquela época, no fundo da nossa casa naquela época. Então assim, hoje já era aqui? Não, era lá em casa, né? Já era aqui? Já era aqui, no Novo Aleixo. Então preste atenção, amado. Não pense que o seu filho, a sua filha, é danado demais, que ele não se concentra, que ele não pode. Olhe para mim, os nossos filhos, a Bíblia diz, têm a mente de Cristo. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho não vai se desviar dele. Amém, querido? E Samuel foi um grande profeta. Então fica aí a inspiração de Ana para você. Uma mulher que mesmo humilhada, soube dar a volta por cima. Amém, querido? Por quê? Porque buscou a Deus, se dedicou a Deus, dedicou seu filho a Deus e foi abençoado na sua família. Amém? Depois você lê ali a história de Ana em 1 Samuel. O primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2, conta ali a história de Ana. Amém? A segunda mulher é Isabel. Isabel é a mãe de João Batista, que tudo indica, talvez fosse primo de Jesus, João Batista. Aquele que perdeu a cabeça, aquele que foi decapitado. Amém? Deus concedeu esse favor de dar um filho a Isabel. A Bíblia diz isso, para remover a vergonha e a desgraça de não poder ter filhos também. Isabel já era velha, o seu marido era sumo sacerdote naquela época, mas eles não tinham filhos. O anjo Gabriel, quando o sumo sacerdote estava ministrando, ele entrou no Santo dos Santos e o anjo Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, é o anjo guardião de Israel, ele veio e apareceu para ele e disse: olha, Deus vai conceder um filho e Isabel vai engravidar na velhice. Isabel vai engravidar e você vai colocar o nome dele de João. Isso era um costume helenista, não era um costume do povo de Israel. O costume do povo de Israel era colocar no filho o nome do pai, que seria Zacarias, que era o sumo sacerdote daquela época. Só ele, uma vez por ano, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. E Zacarias, então, era um homem consagrado, era um homem de Deus. E Isabel era uma mulher de Deus, naturalmente. E Deus visitou Isabel. Mas, só que Zacarias não creu no que o anjo estava dizendo para ele. Como é que isso vai acontecer? Zacarias, sendo sumo sacerdote, não creu. Então, Deus, quando tem um propósito, Ele cumpre. Embora Zacarias não tivesse crido, o anjo disse para ele: por causa da tua incredulidade, tu ficarás mudo
até o dia que o filho nascer. E no dia que o filho nascer, era sempre assim, alguns dias depois, então, o pai dizia qual ia ser o nome da criança. E a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo. Eu tenho até uma ministração muito antiga minha, tem mais de 20 anos essa ministração, me lembrei dela agora. É a mudez da incredulidade. Baseado aí nesse texto, nessa passagem. E o que aconteceu? Zacarias ficou mudo, mas quando a criança nasceu, no dia em que a criança nasceu, perguntaram para a mãe, porque o pai era mudo. Perguntaram para a mãe, qual vai ser o nome dele? Ela disse, João. E eles disseram, não, talvez por ela ser mulher, naquela época, não acataram o que ela tinha dito. E perguntaram para João, qual vai ser o nome dele? E João então escreveu numa tabuinha, ou numa tabuazinha, o nome do menino, João. E naquela hora em que ele escreveu o nome, a língua dele se soltou, ele voltou a falar. Naquela hora. Então aquele menino já nasceu com algo muito especial. Amém, querido? Então, e Isabel não podia ter filhos. E ela se achava a última das mulheres por causa disso. Apesar de ser uma mulher de Deus. Apesar de seu marido ser um grande pastor em Israel. Então, Deus abençoou Isabel com um filho incomum. Ele veio no espírito de Elias, a Bíblia diz. Ele foi profetizado por Malaquias, que ele viria antecedendo o Messias. Então vejam o propósito de Deus para aquela criança, para aquele menino, para aquele homem. Deus tinha um propósito em dar aquele filho para Isabel. Deus não é exibicionista, Ele tem um propósito. Ouça o que eu vou te dizer, mãe e pai que está aqui hoje. Deus nos deu filhos com propósito. E o propósito é que os nossos filhos sirvam a Ele. Os nossos filhos são consagrados ao Senhor. Ele criou com um propósito. O fato de você ser mãe, e hoje no Dia das Mães, e o fato de nós sermos pais, nós temos que ter isso no coração. Me ouça. Eu achava que eu tinha nascido errado. Porque meu pai era alcoólatra, minha mãe era macumbeira. O exemplo que eu tive em casa foi de um bêbado. Meu pai era bêbado, alcoólatra, bebia todos os dias. O dia que ele não bebia, ele adoecia. Meu pai morreu de cirrose hepática, vomitando o fígado pela boca, com 35 anos de idade. Alcoólatra. Meu pai, quando ele estava no hospital, que ele estava já à beira da morte, não tinha mais jeito, ele foi hospitalizado para morrer. Tantas vezes que ele foi hospitalizado, mas nessa última vez, as enfermeiras naquele tempo, existia um negocinho que parecia um caroço de feijão grande assim, que era uma cuiazinha, que as enfermeiras usavam. Como era o nome daquilo, tia? Uma bandejinha. Como é o nome? Mas não estou ouvindo, tira aí. Não, era tipo uma bandejinha mesmo, parecia um coisinha de feijão. Como é o nome? Tá, esse negócio aí. Tubali? Esse tubo aí. Então, as enfermeiras tinham que ter cuidado, porque quando iam fazer a asepsia, elas usavam álcool comum naquela época. Não é como hoje que tem outras coisas. Então, quando elas passavam, faziam a asepsia, a limpeza com álcool, para limpar as pessoas, para poder botar injeção, soro, essas coisas, para limpar o local.
fazia asepsia, limpeza. Então eles colocavam ele dentro daquela baciazinha. Se desse bobeira, ele pegava para chupar. Alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Então eu nasci numa família assim. Meu pai chegava em casa com calcinha de mulher no bolso. Ele tirava as calcinhas do bolso, 1, 2, 3. Isso já separado da minha mãe. Separado, porque não tem mulher no mundo que aguente um negócio desse. Pode ser endemoniada como for. Que era o caso da minha mãe naquela época. Que era macumbeira. Ele tirava a calcinha do bolso, cheirava a calcinha e dizia o nome da mulher. Bêbado. Esse era o exemplo que eu tinha em casa. Eu não tive cuidado de pai. Meu pai não teve tempo para cuidar de mim, para me aconselhar. Eu não tive isso. Separado da minha mãe, entre indas e vindas, sendo cuidado depois que meu pai morreu pela minha mãe, pela minha mãe, minha tia, que me ama, que é minha mãe, minha segunda mãe, a mãe do coração, porque minha mãe biológica não tinha condição naquela época de cuidar de mim. Então preste atenção, amado. Eu não sabia o que era família, não dava valor para a família. Tanto que tive um primeiro relacionamento destruído por causa da bebida, da prostituição, do alcoolismo, das drogas. Me enfronhei muito cedo, com 11 anos de idade, comecei a beber. Com 13 anos, fumei meu primeiro baseado de maconha. Fui para cocaína até 20 e poucos anos. 26, 28 anos. Uma vida. Eu achava que eu tinha nascido errado. Como é que existe um Deus que cria um homem para isso? Porque quando tem um vazio, uma lacuna na família, é terrível. Família destruída é terrível. Só o diabo ama isso, porque ele sabe que ele vai destruir uma geração. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. E quando Deus tem um propósito, ninguém muda. Quem está entendendo aqui, querido? E mesmo meu pai e a minha mãe, sem conhecer a Deus, um dia eu fui para um encontro com Deus como esse que vai ter agora final de semana, depois de crente. E nesse encontro com Deus, Deus falou comigo. E eu entendi. Eu perdoei meu pai, perdoei minha mãe. E hoje eu estou aqui para pregar para vocês, dar um testemunho de que existe um Deus que gera filhos, que dá filhos com propósito. Presta atenção, você filho que está aqui, creia, Deus tem um propósito na tua vida. Você mãe que está aqui, creia, o teu filho não nasceu para perdição. Você pai que está aqui hoje, creia, Deus não te fez pai para que teu filho se perca. Ele tem um propósito. João Batista foi incomum. Era um homem dedicado a Deus, cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Então, ele foi incomum, e isso aconteceu com certeza por causa da mãe piedosa e temente a Deus que ele teve. João Batista foi incomum. Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Vamos lá? Lucas 1, de 39 a 45, diz assim: naqueles dias, Maria, mãe de Jesus, preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, porque elas eram aparentadas. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Shalom, Deus seja contigo, alguma coisa do tipo, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo, a criança ficou cheia do Espírito Santo dentro do ventre. Ouça o que eu vou dizer para você, creia na profecia que vai sair hoje desse altar. Nossos filhos são consagrados. Creia!
Nossos filhos são consagrados. Deus tem propósito para a vida deles. Eles não foram feitos, nem gerados para perdição. Não foi. Mãe, pai, começa a abrir sua boca e declarar: o meu filho é consagrado ao Senhor. Por isso, não tem jeito. Ainda que eles queiram, eles não vão se desviar do caminho. Está profetizado, e só quem toma posse diz: eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. E você que é jovem aí, vai recebendo. Porque você foi gerado no ventre da sua mãe para ser profeta dessa nação. Então preste atenção. Quando Maria chegou, a mãe de Jesus, quando ela chegou, que falou com Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo e pensa no reteté. Ela cantou, ela louvou, ela cantou, ela ficou cheia do Espírito. Foi um culto pentecostal. Aleluia. Encontro de duas mulheres de Deus, escolhidas por Deus. Sabe aquela coisa de quando duas mulheres de Deus se encontram? Elas não se encontram para fofocar, irmão. Elas se encontram para louvar a Deus, para adorar, para orar. Eita Deus. Aleluia. Então Isabel sabia que Deus estava fazendo algo novo e se alegrava por ser participante dos propósitos de Deus. Jesus elogiou João Batista como sendo o maior de todos os líderes e profetas que já houve na terra. Olha só o que está escrito lá em Mateus 11:11. Mateus 11:11, Jesus falando de João Batista disse assim: eu digo a verdade, porque ele estava dizendo: o que é que vocês foram ver na beira do Jordão? Foi um caniço agitado pelo vento? Foi um homem vestido de peles, de roupas finas, como os sacerdotes, com fio de ouro? Não foi isso que vocês vieram ver no Jordão. Falando de João Batista. O que vocês vieram ver? E elogia João Batista. Porque João Batista, ele pregava, ele era chicote. Foi o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta. A partir dali, todos são profetas em Cristo. Mas foi o último da linhagem profeta. E Jesus disse o seguinte: eu digo a verdade a vocês. Do meio dos nascidos de mulher, nascido de quem? Porque ele foi o último dos profetas. Quem está entendendo aqui? Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Então veja o que é que Jesus está dizendo. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é que Jesus estava dizendo? Até aqui, antes de nascerem de mim, antes da igreja, até aqui, não houve ninguém igual a João Batista. Agora, a partir daqui, o menor no reino de Deus, o menor dentro da igreja, a partir de mim, quem está entendendo aqui? O menor é maior do que ele. Olha a importância que nós temos hoje. Quem está entendendo aqui, irmão? O que é que você está fazendo com isso, homem de Deus e mulher de Deus? Então preste atenção, voltando ao assunto aqui. João Batista foi o maior dos líderes e dos profetas que já houve na terra, dos nascidos de mulher, porque Jesus falou isso. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Então João Batista foi decapitado por Herodes, perdeu a cabeça por Herodes. Herodes mandou decapitar João Batista. Ele morreu servindo a Deus e anunciando Jesus, o Cristo, porque ele veio para anunciar Jesus. Ele disse: vem um depois de mim. Perguntaram: é você o Messias? É você o profeta, o Messias que deveria vir? Porque ele era incomum. Ele não se alimentava de comida normal. Ele comia mel silvestres, gafanhoto, e se vestia de pele de camelo. Ele andava assim pelo deserto. Todo mundo conhecia João Batista. Era um profeta poderoso. Ele confrontava, não tinha negócio não, irmão.
Então, ele tinha autoridade. Mas, no reino de Deus, na igreja hoje, o menor aqui é maior do que ele. Você pode dar glória, irmão? Aleluia. Mas preste atenção então. Então, ele morreu servindo a Deus. Porque ele veio como precursor de Jesus. Ele disse o seguinte: eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito. Amém, querido? Ele veio anunciando quando os discípulos que seguiam a ele, quando ele passou, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apontou para Jesus, e os discípulos dele seguiram Jesus. Falou: se é ele, eu vou com ele. E os discípulos que eram de João Batista foram seguir Jesus. E chegou um linguarudo, fofoqueiro, que sempre tem, e disse assim: olha aí, rapaz, os teus discípulos estão seguindo ele. Os teus discípulos estão seguindo Jesus, estão indo para ele. E João disse: antes que eu diminua e que ele cresça. Esse é um líder, esse é um pastor que mostra por discípulos Jesus. Amém, querido? Quem está entendendo? É isso que nós devemos fazer, mostrar para as pessoas Jesus. Então, querido, o propósito de Deus através de João Batista era abrir o caminho para que o Messias fosse anunciado. Ele veio para preparar o caminho para que Jesus cumprisse a sua missão. Isabel, a mãe de João Batista, deve servir de inspiração às mães que querem ver os seus filhos, mesmo que com perigo de perder a vida, servirem ao propósito de Deus e anunciar o Cristo. Amém, querido? Preste atenção. Se for para servir a Deus, libera teu filho. Você ouviu o que eu disse? Porque mesmo que ele passe perigo de vida, servindo a Cristo, o propósito de Deus vai se cumprir na vida dele e na sua, mãe, em nome de Jesus. João Batista, cru que foi decapitado por dizer a verdade e por servir a Deus. Que se levantem outros João Batistas, que sejam capazes de, se possível, por causa da verdade, perder a cabeça e não preservar para viver uma vida de mentira. Amém, querido? Que se levantem João Batista nesses tempos, porque é esses que Deus quer usar, e Deus vai usar a tua vida, homem de Deus e mulher de Deus, em nome de Jesus. Por último, Maria. Diga: Maria, a mãe de Jesus. Olhe para mim, Maria não tem culpa do que fizeram com ela. Tem um grupo lá no condomínio onde eu moro, e hoje botaram a seguinte mensagem: mãe é tão importante que Deus quis ter uma. Isso é a maior heresia que existe na face da terra. Porque Deus não é criatura para ter sido gerado. Deus é criador. Maria é mãe de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Não é filho de Deus, não é Deus. Quem está entendendo? Ela mesmo disse, no Magnificar, ela cantou. Olha como é que está escrito na heresia da reza, porque eu tenho que pregar a verdade, irmão. Diz assim, ó: Ave Maria. Não, Ave Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o Cristo encarnado. Quem está entendendo aqui, querido? Isso é heresia, porque isso faz de Maria maior do que Deus. Se foi ela que gerou Deus, Deus não foi gerado, Ele sempre é, Ele sempre foi, Ele vive na eternidade, Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, Maria tem que ser honrada, não ser idolatrada, mas ser honrada, porque é a mãe do meu Salvador. Deus escolheu Maria para trazer Jesus à terra, e ela tem que ser honrada, mas não adorada. Quem está entendendo aqui? Então,
Maria se destaca na história por ser a mulher que foi escolhida por Deus para conceber Jesus. Maria tinha 3 características muito evidentes: fé, humildade e obediência à vontade de Deus. Diga comigo: fé, humildade e obediência à vontade de Deus. Maria correu um sério risco de ser apedrejada por ter aparecido grávida. Você sabia disso ou não? Porque ela era noiva de José. José já era um senhor. E Maria devia ter ali de 15, 17 anos de idade. Era uma moça que estava prometida. E noivado, naquela época, ainda é em Israel, é compromisso, é como se fosse casamento. Então o que aconteceu? Ela aparecer grávida, se não era de José, era de outra. E naquela época apedrejavam mulheres adúlteras. Quem está entendendo aqui, querido? Então não foi tão fácil assim a coisa não, irmão. Aquela moça sofreu um sério risco de perder a vida por causa que foi escolhida por Deus. Então, apesar de ser mãe do Filho de Deus, Maria não foi poupada das preocupações e dificuldades que todas as mães passam uma hora ou outra. Porque uma hora ou outra, todos nós passamos por lutas e por dificuldades, mesmo sendo crentes. E mães principalmente. Qual é a mãe que nunca se afligiu? Qual é a mãe que nunca deixou de dormir? Qual é a mãe que nunca se preocupou a tal de deixar de dormir de preocupação com os filhos? Qual é a mãe que, se o filho não tiver o que comer, ela tendo o que comer, não dá a comida dela para o filho? Então passa por lutas, passa por dificuldades, mesmo sendo crentes. Eu já contei aqui a história da pequena, não ia contar não, mas vou contar de novo. A gente estava de férias, uma das férias aí, nós fomos para Fortaleza. Gabi era pequena. A gente estava na praia. Irmãos, eu acho que a uns 500 metros mais ou menos, eu avistei um pitbull, red nose, cachorro forte, bonitão. E eu vi aquele cachorro uns 500 metros de longe. Eu falei para Geraldo, eu disse: filha, olha o cachorro ali, rapaz, solto na praia. E o cara vinha correndo atrás dele e ele vinha correndo na frente. E vinha corrente. Ele tinha se soltado. E o cachorro vinha correndo. E a Gabi e outras crianças estavam brincando assim na praia. E o cachorro vindo e eu olhando. E a gente olhando, todo mundo na praia olhando. E o cachorro vindo e o cara correndo atrás dele, tentando pegar, e aquela agonia. O cachorro chegou tão perto que correu. E quando chegou, ele estava assim pelo meio da areia. E quando de repente ele correu na direção da Gabi. Ele desceu a praia na direção da Gabriela. E não deu outra. A Gabriela estava na beira da praia, assim, na beirinha da água. E o cachorro pulou em cima dela. E quando o cachorro pulou em cima dela, eu estava vendo aquilo, eu digo: pega, pega. Quando eu vi, passou um raio do meu lado correndo. Mas eu vi que aquele raio não era tão grande, era pequeno, era Geralda, a pastorinha. Uma bala, meu irmão, passou correndo. Pulou na frente do cachorro, segurou pela corrente e puxou o cachorro e se jogou na frente do cachorro. E o cachorro virou, soltou ela, soltou a Gabi, e o dono chegou, pegou, já nessa hora já tinha polícia, com arma na mão, e tudo. E aí eu corri, ó, bestalhado. Mãe! Mãe é diferente de pai. Ainda tem filho que desonra. Hoje vai ter cura nesse lugar. E eu cheguei com a Geralda e eu disse: filha, você é louca. Você é um pitbull, filha. Cachorro enorme.
Não é um cachorro comum, não é um pitbullzinho daquele cinza que tem, né? Aqueles brancos, red nose, maceta. Eu disse para ela, você é louca, minha filha, como é que tu faz isso? Esse cachorro podia pular em cima de ti, tu vai, pula desse jeito na frente do cachorro, esse cachorro podia ter te estraçalhado. Ela olhou para mim e disse, era isso mesmo que eu queria. Antes eu do que a Gabi. Oh. Esse é o espírito da mãe. Isso não é um espírito que está só na pastora Geralda. Esse é o espírito da mãe, de mãe genuína. Porque tem mãe também que não vale que o gato em terra. Mas as mães que são assim, a elas, todo louvor hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós entendemos. A Geralda não podia engravidar. A Gabriela, por isso que ela tem esse nome. Gabriel quer dizer enviado. Gabriela, nós cremos que quer dizer enviada. A gente crê que a Gabriela foi dada por Deus. Então preste atenção, amado. Maria sabia. Então, todas as mães passam por lutas e dificuldades. Você pode imaginar a vida de Maria? Não foi uma vida qualquer não, irmão. Porque a gente só vê assim, foi escolhida por Deus. Logo que engravidou, podia ter sido morta. José era um homem justo e não quis difamá-la, ia deixar ela na incógnita, para ela não ser apedrejada, para não ser difamada em Israel. Mas um anjo apareceu para ela e disse, para José, e disse, José, aceita Maria como tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito. Vem de Deus, é o Filho de Deus que está sendo gerado aí. Eu fico imaginando, cara, privilégio, hein? Ser padrasto do Filho de Deus, hein? Então preste atenção. Maria teve outros filhos. Ela não ficou virgem para sempre. A Bíblia declara isso. Maria teve que fugir da cidade onde morava para proteger o seu filho. Você sabia disso? Porque Jesus, as crianças iam ser mortas, e eles fugiram para o Egito, para que Jesus não fosse morto. Ela teve que sair de uma cidade para outra, peregrinou, andando a pé, no deserto, atravessando o deserto, para proteger seu filho. Ele teve um grande susto quando Jesus, com 12 anos de idade, desapareceu em meio a uma caravana. Eles foram adorar como Ana, eles foram adorar no templo. E quando voltaram de Jerusalém, voltando para a cidade onde eles moravam, Jesus sumiu do meio da caravana. Desapareceu, eles doidos dentro da caravana. Cadê? Alguém viu Jesus? Alguém viu o nosso filhinho? Imagina Maria agoniada. Irmão, Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. 2, perdão. Lucas 2, 48. Quando seus pais o viram, que acharam Jesus lá no templo. 12 anos de idade. Jesus estava no templo, quantos anos? 12 anos de idade, ele estava no templo. Leia depois esse texto, ele estava conversando com os líderes de Israel, com os conhecedores da Bíblia. Porque ele era Deus, não era? Não, irmão, foi porque foi ensinado. Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas ele precisou ser ensinado, quem está entendendo aqui? Ele era conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. Ele trabalhava, ele aprendeu carpintaria. Jesus estava no templo, respondendo as perguntas, ensinando, porque ele foi ensinado pelos pais. Quem está entendendo aqui? Hoje em dia, para os meninos passarem tempo, põe um celular na mão deles para estar assistindo Galinha Pintadinha, Peppa. Qual é o nome daquele outro? Aqueles cachorros? Turma Canina. Patrulha Canina. Ei!
Tem célula Kids. Tem célula Kids aqui na Ágape, tá? Olha para mim. Tem a videira, que tem um programa para as crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aí, quando chegaram lá no templo, foram atrás de Jesus. Cadê? Ficou em Jerusalém. Corre! Aí voltaram para Jerusalém correndo. Chegaram lá, Jesus estava no templo. E quando seus pais o viram, olha aí, Lucas 2,48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha o que foi que ele respondeu. Passa aí, filho, por 49, por gentileza. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Olhe para mim. Mas era filho de Deus, pastor. Estava na casa do pai. Olhe bem para mim. O filho que você tem não é seu, é de Deus. Foi Ele que deu. A herança do Senhor são os filhos. E fruto do ventre é o seu galardão. Tome consciência de que o filho que você tem não é seu, é de Deus. Descansa. Para de se preocupar tanto. E entregue ele para Deus. Ensina ele a servir a Jesus. Porque ele vai querer estar sempre na casa do Pai. Amém? Então, ela teve esse susto aí, de ter perdido Jesus. Alguém aqui já perdeu o filho alguma vez? Já perdeu? Foi para o centro da cidade fazer compra e a criança desapareceu. Já teve isso? Alguém aqui já teve isso? Pastor Geraldo, aconteceu. Gabi desse tamanho, estava lá no centro fazendo compra com ela, ela se meteu embaixo de uma roupa de um manequim. Aí se meteu embaixo da roupa e toma procurar a Gabi dentro da loja. Aí ficaram doidos. Nós perdemos o Rafael também lá no shopping. Teve que fechar o shopping. Fecharam o shopping, a gente perdeu o Rafa. Fecha o shopping, que levaram o menino. Quando eu vi, procurando o Rafael, quando eu vi, ele estava pegando as garrafas lá atrás, lá dentro. Aí levava as garrafas e botava dentro da caixa. Ele estava arrumando, trabalhando lá atrás dos restaurantes. Qual é o pai e a mãe que nunca passou por uma aflição dessa? Maria passou. Maria passou. Olha só. Maria, como a maioria das mães, se preocupava com o filho e por causa disso cometia alguns equívocos, erros. Certa vez ela foi até Jesus, juntamente com outros filhos que ela teve, com os irmãos de Jesus. Meio irmão, né? Preocupada com Jesus pelo fato dele estar tão envolvido com a sua missão, a ponto deles acharem que Jesus estivesse ficando louco. Ela foi lá, preste atenção. É um equívoco, porque mãe erra. Erra ou não erra? Erra. Ela era imperfeita. Preste atenção, Lucas 3, 20, 21 e 31 e 32. Lucas 3, 20, diz assim. Não, está errado. Nessa passagem não. Será que é 13? Me ajuda aí, irmãos. Bem, eu peguei aqui a passagem errada. É quando Maria vai com os irmãos de Jesus até onde ele estava pregando. E as pessoas anunciam para Jesus, dizem assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, porque naturalmente José já tinha falecido. Se tua mãe e teus irmãos estão aí fora, te procurando. Preocupada,
porque Jesus estava trabalhando demais, andando de um lado para o outro, não ia mais em casa, só pregando a palavra, envolvido com a obra. E nos versículos 31 e 32, achou? Maravilha, qual é? 12, pode ser esse. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado. Mas eu acho que é Lucas, tá? É em Lucas, tá melhor. Mas esse aí tá bom. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Passa, filho. Alguém lhe disse, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Tá certo? Essa era a preocupação. Jesus respondeu, esse texto é complicado. Eu precisava explicar para você teologicamente o que é que tem aí. Por que Jesus disse isso? Mas eu vou explicar. Ele disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E apontando para o que estavam ali, e estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. O que Jesus estava querendo dizer é que mais importante do que a família biológica era a família espiritual. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Amém, querido? Presta atenção. Infelizmente, tem famílias que as pessoas, que algumas pessoas não vão ser salvas. Mas aqui eu creio. Essa família onde você está aqui, nós vamos para o céu. Amém, querido? Era disso que Jesus estava falando aí. Tá bom? Mas tem um aqui que diz assim, ele está louco. Eles achavam que a passagem, que é em Lucas, que Jesus estava doido, estava maluco. Eles não entendiam ainda direito o propósito de Deus na vida de Jesus. Amém, querido? Não entendiam. Eles só vieram entender isso depois que Jesus ressuscitou. Aí os olhos se abriram. Mas antes disso, foi complicado para eles. E eu posso imaginar. Então, parece que Maria estava preocupada com a sobrecarga de trabalho, e isso pudesse afetar lá a capacidade mental de Jesus. Deixa eu pular aqui. Maria estava presente todo o tempo na vida de Jesus. Olhe para mim, eu já estou terminando. E ele viu a tortura e sofrimento do filho durante a crucificação. Ela viu tudo. Ela viu a tortura do filho. Ela viu o filho sofrer. Ela viu o filho ser acusado. Ela viu o filho ser condenado. Ela viu o filho apanhar. Ela viu o filho ser crucificado. Ela viu Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, levando aquela cruz, apanhando. Ela viu nu, humilhado. Ela viu tudo aquilo. Mãe. Então, a última referência de Maria na Bíblia se encontra no livro de Atos. É a última referência a Maria, depois da ressurreição de Jesus. No livro de Atos. Ela e os outros filhos, os apóstolos e muitos outros irmãos, aproximadamente 120 pessoas, a Bíblia diz, estavam no cenáculo, numa reunião de oração. Atos, capítulo 1, versículo 14, diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você quer irmãos, filhos de Maria e de José. Amém, querido? Então preste atenção. Aquela que carregou Jesus no ventre e também no colo, cuidou dele como sua mãe, agora estava pronta a servi-lo como seu Senhor e Salvador. Ela estava pronta para servir a Ele agora. Amém? Junto com os irmãos, buscando a Deus, em oração e esperando a promessa que Jesus tinha dito. Vocês serão batizados muito em breve com o Espírito Santo. O propósito de Deus em Cristo, presta atenção, é salvar a humanidade dos seus pecados. E Maria foi instrumento de Deus e exemplo para que isso acontecesse. Que o exemplo, irmãs, pais que estão aqui, que o exemplo dessas mães, Ana, Isabel e Maria, sirva para mostrar que os filhos devem ser conduzidos para o propósito que Deus há de revelar.
Deus vai revelar, mas eu te garanto, teu filho foi gerado com um propósito. A tua filha foi gerada com um propósito. Amém, querido? Deus tem um propósito específico para cada um que Ele gera e que Ele coloca nessa terra. Cabe aos pais serem sensíveis a este propósito. Os teus filhos são herança do Senhor. Eu vou repetir. Os teus filhos são herança do Senhor. São geração abençoada para cumprir o propósito maior. Qual é o propósito maior? Honrar. Amém? Honrar e viver para Cristo. É de honrar Cristo e viver para Ele. Amém, querido? Em nome de Jesus. Fique de pé. Pão que alimenta, a palavra de vida que alimenta e conserva sua alma. Com o pastor Jones Silveira.